Eita. Olá você, tudo bem? Mais uma vez por aqui ao vivo, em pleno feriado, para falar de literatura e para falar das obras que serão cobradas na etapa 3 do Pazuem. Desde segunda-feira a gente está trazendo aqui para você que nos acompanha sempre pelo Facebook do Colégio Platão, a gente está trazendo as obras que serão cobradas na etapa 1, na etapa 2, ontem a conversa foi sobre a etapa 2 e hoje etapa 3 com o professor Toninho, nosso diretor, ele que também é o professor de literatura do terceirão e do cursinho, do semi-extensivo aqui do Platão. E hoje nós vamos conversar sobre 10 obras que vão cair na prova que será nesse domingo. Antes de qualquer coisa, eu vou convidar você a, recebendo aí essa notificação, compartilhar no seu perfil pessoal. Estou aqui já compartilhando no meu perfil, convidando as pessoas para que possam assistir também. Vamos lá, assista ao vivo a nossa conversa sobre a etapa 3 do PAS. Vamos lá. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa prova que será no domingo. Tem algumas características interessantes para a gente falar. Tem inclusive alguns questionamentos que eu acho que são importantes para que a gente possa também apresentar para você que está nos acompanhando. Hoje a Maria Lúcia Zapata Tininha, nossa coordenadora, está aqui com a gente, ela que está nos apoiando, nos ajudando, nos trazendo aqui também, né, toda essa coisa boa de sua companhia, do carinho dela, para que a gente possa desenvolver essa nossa conversa. Toninho, bom estar aqui de novo contigo para falar sobre literatura. Toda vez que converso contigo sobre essas obras, aprendo um bocado. Obrigado, Ronaldo, e a gente vai tentar esclarecer o máximo possível para quem nos acompanha, e é sempre um prazer estar aqui, ainda mais com você. Bom, eu brinquei ontem no finalzinho da conversa com o Luiz, que o nosso desafio é fazer em 30, 35 minutos aí, uma conversa sobre 10 livros, é muito livro para um tempo tão curto. Uma riqueza temática absurda, autores incríveis, né? Alguém faz uma seleção extraordinária, a gente vai focar aquilo que talvez seja o imprescindível, né? O máximo necessário, mas evidentemente não é possível nós fazermos isso nesse tempo. Aliás, né, nós levamos aqui ao longo do ano um tempo substancial através dos clubes de leitura, porque nós lemos essas obras, a grande maioria delas na íntegra, não é? Então a gente sabe o quanto isso demanda tempo, né? Quando você fala de ler na íntegra, é ler na íntegra mesmo, é ler na aula, por exemplo, não apenas explicar a obra, como que funciona? A leitura é feita no contraturno, uma vez por semana, entre 1h30 e 2h. O exemplo, por exemplo, de uma das autoras que está na seleção, a Clarice Lispector, Laços de Família, são 13 contos, então nós lemos os 13 contos na sua totalidade, analisamos parágrafo por parágrafo, todas as características claricianas presentes na obra e também, né, depreendemos dali qual é a mensagem em cada um dos textos, porque são 13 textos obviamente diferentes. Existem características que são comuns na abordagem da natureza humana, mas todos diferentes. Isso vale para contos novos, isso vale para Negrinha, isso vale para Manuel José Miguelinho. Ou seja, a ideia é trabalhar a fundo cada uma das obras para que o aluno saia não só com um contexto para o vestibular, porque eu acho, Ronaldo, que o papel da literatura ele é muito maior. Ele não pode ser reducionista e eu faço isso para o vestibular, porque a literatura ela permite uma série de ações positivas em cada um de nós. Além do vocabulário, da facilidade interpretativa, argumentativa, da visão de mundo, da criticidade, então ela desperta outras nuances que necessariamente não só estar preparado para fazer a prova. Isso é fantástico. E olha só, nós falamos sobre as 4 obras no primeiro dia, né? Na etapa 1 são 4 obras. O Luiz Felipe até comentou com a gente que o aluno que for fazer a prova da etapa 1 pode estar preparado, porque provavelmente as 4 obras vão ser cobradas, porque são só 4 livros. Na segunda etapa são 7 livros, são 7 obras, a gente falou sobre elas, aí já talvez alguma fique de fora. No caso da terceira etapa são 10 obras e nós temos menos questões.
literatura mais língua portuguesa são 7 questões e não 10, como acontece na etapa 1 e como acontece na etapa 2. Quer dizer, a gente tem mais obras e menos questões, Toninho. Na verdade isso acontece, Ronaldo, porque a etapa 3 o aluno já tem as específicas. Então eu imagino que aí tem que se reduzir alguns conteúdos. O que eu vejo apenas, que seria muito bacana, se nós tivéssemos essas 10 obras coincidentes entre o vestibular e o PAS. Infelizmente não ocorre isso hoje. Então são 10 obras para o PAS e 10 obras para o vestibular, inverno e verão. Porém, são algumas que são coincidentes. E aí, no balanço geral, ao final, o aluno terá que ler 15 obras. Então eu acho que é muito conteúdo para uma exigência que, no caso do PAS, ela acaba sendo menor. E o aluno não faz vestibular apenas para a literatura, ele tem todas as outras áreas com exigências, tanto quanto, se não maiores. Então, necessariamente, a única observação que eu faria é nesse sentido. Esse aspecto, de fato, fica inclusive o nosso apontamento aqui. Talvez alguém da UEM em algum momento possa acompanhar a nossa conversa e repensar essa questão da prova de literatura, porque nós temos aí 15 obras, se você pensar na etapa 3 e mais o vestibular, 15 obras pelo menos para leitura, é muito texto e obrigatoriamente o aluno vai fazer a etapa 3 e vai fazer o vestibular, porque ele não tem um resultado antes da etapa 3 para falar, já garanti minha vaga, não preciso mais fazer o vestibular. Pelo contrário, o resultado do vestibular e da etapa 3 do PAS sai junto. Então ele não tem essa opção, mas tem essa cobrança. E aí ela poderia, na minha forma de ver, só a coincidência. Em relação às quantidades, Ronaldo, eu até entendo porque, óbvio, se você tem aí as específicas e o aluno vai fazer a escolha de acordo com o curso que ele prestará ao vestibular, então você tem que compactar, não imagino que seja só a literatura, mas todas as áreas. Então, tem uma certa compreensão. Mas parece que não é lógico, Porque no primeiro você tem menos obras e mais questões, no terceiro você tem mais obras e menos questões. Mas realmente, para mim, o que mais chama atenção é a não coincidência. Se houvesse essa possibilidade de canalizar para 10 que fossem coincidentes, você tem um trabalho só, porque a gente tem que lembrar que é um jovem de 16 anos, que obviamente não tem como dizer que ele não está sob pressão. Sim. Principalmente da etapa 3, por quê? Porque ele vai ter o resultado se ele ingressar no ano seguinte na universidade ou não. Então, não há uma responsabilidade maior ou menor, porque o bacana do PAS é justamente essa divisão em 3 anos. Isso traz, de certa forma, uma condição melhor até para a própria preparação emocional, mas é fato que são muitas obras. Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre quais são as 10 obras que vão cair, depois a gente vai apresentá-las de forma, inclusive, distintas aqui, separadas, para que o Toninho possa fazer a conversa. Nós temos Manuel Bandeira com Melhores Poemas, Mário de Andrade com Contos Novos, Oswald de Andrade com O Rei da Vela, Cecília Meirelles com Melhores Poemas, Carlos Drummond de Andrade com Antologia Poética, Guimarães Rosa com Manuelzão e Miguelim, é isso mesmo? Miguelim. E Miguelim. Clarice Lispector com Laços de Família, Nelson Rodrigues com A Falecida, Paulo Leminski, Toda a Poesia e Milton Ratum, Dois Irmãos. São 10 obras e essas são as obras cobradas na etapa 3. O Toninho já organizou aqui, e eu achei bem bacana essa organização, separando Leminski, Manuel e o Drummond e a Cecília. Por que você separou aqui os 4, depois o Oswald e o Nelson? Qual a lógica dessa separação? Explica para mim, Toninho. Como a gente tem que otimizar, e conforme você acabou de observar, inclusive ao final da entrevista com o Luiz Felipe, a gente vai dividir por gêneros. Então vou falar um pouquinho sobre a característica dos poetas, a época que eles viveram, as obras que eles têm, as características. O Oswald de Andrade e o Nelson Rodrigues, no caso aqui, as obras são peças teatrais. No caso do Mário de Andrade e da Clarice Lispector, são livros de contos. O Manuelzão e Miguelim, há um consenso crítico que são novelas, mas o próprio Guimarães, no contexto da obra, em algum momento chama de poesia, até de romance, mas conforme disse, o consenso maior em torno da novela. E definidamente o romance Dois Irmãos do Ratum. Então a gente selecionou mais ou menos pelos gêneros para poder otimizar o nosso bate-papo. Então vamos começar por Leminski, Manuel, Drummond e Cecília. Então...
Bom, a poesia, ela é marcada tem alguns marcadores. Então, ela obviamente é construída através de versos, né? É o período ou oração. Os versos podem ser livres ou metrificados. A poesia, no caso da poesia brasileira, ela nasce no barroco e ela vem até o pós-modernismo. Então, nós temos estes autores concentrados no modernismo e no pós-modernismo. O primeiro grande poeta desses que nós vamos abordar, até por uma questão cronológica, é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, autor da primeira geração modernista, foi uma referência e um ícone para a causa modernista, mas não participou da Semana de Arte Moderna, mas cedeu um dos textos mais importantes do ponto de vista crítico para a semana se concretizar. Poema Os Sapos, que era uma crítica direta aos poetas parnasianos e ao formalismo que o parnasianismo contemplava. Mas o Bandeira, antes de ser modernista, ele esteve entre os parnasianos e simbolistas. Então, quando ele aparece no modernismo, ele inclusive ganha um codinome, o Rei do Verso Livre. Olha só. Porque os poemas dele mudaram de uma forma estrutural e temática também. E o ecletismo de ideias do Bandeira foi extraordinário. Porque o Bandeira fala do ser humano, ele fala da natureza, ele fala do amor, ele fala da dor, ou seja, ele tem temas bastante ecléticos, mas centrados na liberdade de expressão e na liberdade formal. Então, o que é a antologia do Bandeira? O que são os melhores poemas? São poemas que navegam, né, com essa temática, mas com esses princípios. E ele tem poemas bastante conhecidos, que são os poemas minuto, poemas curtinhos que ele faz, como Irene no Céu, que é um poema belíssimo, né? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Com licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Você vê um texto curto, extremamente profundo, que fala sobre o preconceito racial, estabelece uma posição entre branco e negro, mas aborda a natureza humana, que era Irene preta, boa, sempre de bom humor. Então, necessariamente, ele é um crítico, mas ele faz isso de uma forma extraordinária. É um poeta único. Óbvio que se houve a primeira geração vai influenciar a segunda, que vai influenciar a terceira e tudo que virá depois. E aí, a gente encontra a Cecília Meirelles, que é uma neossimbolista, ou seja, neo-novo simbolista inspirado no simbolismo que já existiu, o simbolismo, né, que teve figuras de proeminência extraordinária, entre elas o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. Mas a poesia da Cecília, apesar de guardar as características simbolistas, ela tem outros nuances por conta da causa modernista. Ela esteve envolvida inclusive com a revista Festa, que tinha uma linha mais espiritual, e esse talvez seja o traço que modela a poesia neossimbolista. Tem esse toque um tanto religioso, místico. Religioso, da busca da espiritualidade, da elevação da alma. A música é um componente extremamente importante, porque ela procura explorar os sons que emanam da poesia. E é interessante que a poesia dela, apesar de contemplar a exaltação à natureza, de ter uma preocupação formal, de ter um vocabulário, em alguns momentos inclusive religioso, centra-se no ser humano e daí traz para fora as angústias, a dor, o medo, com um viés bastante pessimista. Mas é uma poesia suave. Eu costumo compará-la até ao chocolate, né? Que o amargo, que você começa a ter uma sensação que ele é adocicado, mas o finzinho, aquilo que permanece em você, é aquele sabor amargo. Essa é a poesia da Cecília Meirelles, que é extraordinária, que contempla essas características, com a fuga da realidade, com o misticismo que você acabou de abordar, explorando essa coisa do pessimismo e da morte, mas questionando a natureza humana. Ou seja, são poetas que têm o ser como centro, mas fazem a abordagem de uma forma estrutural um pouco diferente. O Drummond, para muitos, é o grande poeta da literatura nacional. Eu sei que você prefere, que gosta mais do Bandeira. O Bandeira, eu acho que talvez pelo prosaísmo, pela simplicidade, né? Talvez por ter sido o primeiro, acaba de alguma maneira influenciando no caminho dos outros. Mas o Drummond é fantástico. O Drummond é único também. O Drummond, ele tem uma característica, porque o que acontece, Ronaldo, como são 3 gerações, a gente tem que lembrar que a primeira é chamada de combativa ou destrutiva, porque foi aquela que questionou de fato a cultura da construção de obras. Ela exigia a liberdade como fator sine qua non
para uma obra ser constituída e construída. Como a primeira geração veio e estabeleceu os parâmetros, a segunda pôde aprofundar um pouco mais. E o Drummond, nesse sentido, vem com uma profundidade questionadora extraordinária. E o Drummond é tão extraordinário, Ronaldo, que a poesia dele apresentou na segunda geração, que é a geração de 30, 4 fases. Então a primeira fase ela ainda é inspirada na primeira geração, com poemas mais curtos, com versos livres, e aí nós temos alguma poesia se destacando. A segunda fase do Drummond, na segunda geração, ela já tem um outro componente. Estamos na década de 40, e aí nós vivemos no mundo da guerra, aqui no Brasil o Estado Novo, e é disso que ele trata, sem nunca deixar de olhar para o ser humano. Mas aí nós temos a Rosa do Povo, nós temos José, Sentimento do Mundo, não necessariamente nessa ordem, mas que são obras que estruturam-se nessa liberdade proposta pela primeira geração, mas com uma certa nostalgia, inclusive, do trovadorismo, do romantismo. Por quê? Porque José, que é um poema amplamente divulgado e conhecido do Drummond, inclusive quando muitos se encontram numa situação de impasse, brincam, né? Parafraseio, muitos até sem saber, e agora José, você vê, e agora José tem 5 sílabas, então ele se vale das redondilhas. Há uma preocupação métrica formal, os poemas são mais longos que da primeira fase dele, então já tem um outro componente. Nós partimos depois para a terceira fase, Claro Enigma é a obra, a coletânea que se destaca nesse momento, e aí surgem elementos arcaizantes, uma preocupação formal maior e um novo Drummond. E ele se reinventa então numa quarta fase, a partir de 62, com Lição de Coisas, e aí ele traz um novo elemento, que é o elemento visual, proposto no final da década de 50 pela poesia concreta, pelos irmãos Campos e pelo Décio Pinhatari, que vai influenciar o Leminski. Então, há nisso tudo um laço que atrela uma fase à outra e autores que se inspiram naquilo que foi tratado dentro da própria literatura nacional. Então, o Drummond seguramente é aquele que é a grande referência da poesia nacional, na minha opinião. Até por transitar pelas 4 fases. Excelente a tua conexão, é isso mesmo. Por transitar, por ele ter 4 fases e por transitar ao longo do tempo. Porque ele é um poeta que surge no final da década de 20 e vai, né, até 85, quando ele partiu para o céu. Então, quer dizer, tudo isso é muito rico. E o Drummond faz essas transições de forma reflexiva, profunda, cortante e única. Ele, na minha opinião, é a grande referência da poesia. O que me faz assim me encantar com Bandeira é, conforme eu disse, a linguagem, a forma muito simplista com que ele faz, que não deixa de ser profunda, mas que a mim agrada muito, né? Mas seguramente, se você me perguntasse quem é o grande nome da poesia brasileira, eu diria que é Carlos Drummond de Andrade, na minha forma de ver. E o Leminski, poeta excepcional, maravilhoso, paranaense, que nos orgulha muito, né? Eu brinquei que é o livro mais denso, mas você disse que é o mais porque volumoso. É porque na verdade... Mas na verdade, olha só. Isso, perfeito. Ele trabalha muito daí. O que acontece com o Leminski? O Leminski tem essa veia modernista e tem esse ecletismo, inclusive formal, porque muitos dos poemas do Leminski são poemas visuais, de questionamento visual, ou seja, você precisa vê-los para poder ter um entendimento total daquilo que ele propõe, porque isso surgiu com a poesia concreta. A poesia concreta tem uma expressão que ela é popular, que é verbo, voco, visual. Verbo é a palavra, voco é o som dela, e o elemento que ela traz é o visual. Até então a poesia era muito a palavra e o som, você não precisava ver para interpretar. Com o elemento com a poesia concreta, esse novo elemento, que é o elemento visual, vem à baila, que está na quarta fase do Drummond, que vai aparecer no Leminski também. E a poesia do Leminski é uma poesia sui generis, porque ele lida com vários estilos, com várias características, mas também uma poesia questionadora, profunda, é uma poesia diferente, imagino que influenciou até algumas bandas, né? Acabei de lembrar aqui, falando isso, do Titãs, que o Titãs fez músicas na década de 80 com poucas palavras e muito intensas, não é? Lugar nenhum, não, sou brasileiro, não sou de nenhum lugar. Isso é muito, na minha forma de ver, um traço do Leminski. Eu não sei se os Titãs se inspiraram nele.
32 Dentes, Nome aos Bois, que eram músicas curtas e com frases muito intensas e muito profundas. E ele tem, conforme você acabou de mostrar aqui para quem nos acompanha, que ela também é visual. Então, muitas vezes não basta apenas ouvir, você precisa ver. Então há, de certa forma, uma sintonia e uma evolução histórica e literária na minha forma de enxergar a literatura e a poesia no Brasil. Desde que o Gregório de Matos veio lá no Barroco até o pós-modernismo, com poetas extraordinários como Paulo Leminski, nós temos esses nuances acontecendo. Muito bem, para você que está chegando agora ou começou a assistir depois, né, que o nosso vídeo iniciou, nós fizemos aqui uma organização, o professor Toninho fez uma organização em que nós apresentamos inicialmente as obras de poesia que caem na etapa 3 do PAS, então por isso trouxemos Leminski, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond e a Cecília Meirelles. Agora a gente vai trazer Oswald de Andrade e o Nelson Rodrigues. Por que estamos aqui com Oswald de Andrade e Nelson Rodrigues? O Toninho já explicou lá no começo da conversa, mas só para você que está chegando, essas aqui são obras de teatro, é isso? Isso, e na verdade também de períodos diferentes, porque o Oswald foi companheiro do Mário, que também a obra está elencada, só que são os contos. O Oswald companheiro foi o nome talvez mais intenso do primeiro momento modernista, porque o Oswald era um ser humano intenso. Então isso vai se refletir no caráter crítico, na linguagem, na própria maneira do Oswald se comunicar. E o Rei da Vela é uma peça que, na verdade, inspirada numa obra clássica da literatura universal, uma paródia, porque inclusive é uma característica do modernismo, a paródia. A obra Em Nome de Deus, aqui virou o Rei da Vela, e basicamente o Rei da Vela, que se divide em 3 atos, mostra o capital brasileiro, né, o capitalismo, perdão, em 2 momentos, com a ascensão burguesa da indústria e a decadência da aristocracia do latifúndio. E aí entra uma personagem que chama muita atenção, que é Mr. Jones, e Mr. Jones não está aí por acaso, é a influência da cultura americana em cima da nossa cultura brasileira. Heloísa e Abelardo são as personagens que de alguma maneira se encontram, as relações afetuosas perdem espaço para o caráter financeiro da relação, então é uma obra que questiona inclusive o ser e o ter. Como é oswaldiano, é muito clara a presença crítica daquele momento modernista da primeira geração, que gerava uma ideia de criticidade destrutiva, mas não destruindo no sentido literal, e sim questionando através dessa linguagem destrutiva e combativa os valores que norteavam a própria sociedade brasileira. Então é uma peça muito bacana, mas ela segue um modelo clássico de construção teatral. Já o Nelson Rodrigues vem bem depois, surge no meio da década de 40. Nós estamos falando de A Falecida? A Falecida, e A Falecida inova em todos os sentidos, inclusive com o público, porque quem frequentava o teatro frequentava de forma normalmente elegante, né, terno, gravata, os lombos, e o Nelson Rodrigues trouxe, entre aspas, né, o povão para o palco. Por quê? Porque as suas peças não eram peças tradicionais, então o cenário típico de teatro foi substituído por um cenário imaginário. Então a interação com o público passou a ser diferente, ou seja, a própria plateia mudou o seu modus operandi de interagir e assistir por conta dos questionamentos. E expressões populares, gírias, expressões de origem inglesa, bye bye, alright, ou então temais, são coisas que vêm para contribuir com a nova linguagem presente nas peças do Nelson Rodrigues. Mas vamos lembrar que são peças também extremamente questionadoras. A Falecida, de novo, volta a questionar o ser, porque Zulmir e Toninho são casados, uma relação que com o tempo se esvai, ela fica vazia, e Zulmira acaba ficando doente, ela tem uma prima, a Glorinha, ela, Zulmira, teve um amante, Pimentel, imagina que a prima se distanciou dela por conta da prima saber do amante, ela fica feliz quando sabe que a prima não usa biquíni na praia porque teve câncer de mama, e aí tudo isso vai alimentando os sentimentos negativos dela,
ela chega a desejar e vibrar, né, com o mal da luta que a prima vive, mas ela fica doente e ela a partir daí passa a planejar o próprio enterro. E aí pensa no enterro glamouroso. Para isso ela orienta Tuninho e diz que quem vai pagar é o Pimentel, o enterro. Ela sonha com, conforme disse, um enterro luxuoso. Tuninho aperta Pimentel e descobre, né, que eles foram amantes. Ele bota a mão em todo o dinheiro. Tuninho era um homem que estava feito ao jogo, aos amigos, não era uma pessoa com iniciativa. O interessante da crítica que o Nelson Rodrigues faz aqui é o vazio da existência. O vazio da existência, né? As pessoas, na verdade, tinham uma vidinha muito medíocre. E aí o Tuninho bota a mão nessa grana e a maneira que ele encontra para se vingar da mulher é fazendo um enterro ordinário, um caixãozinho sem vergonha. E ele, depois de tudo isso, vai ao Maracanã, porque ele era vascaíno, tinha esse defeito, vai ao Maracanã e termina a obra ela morta e ele na mais absoluta solidão, que é o vazio da existência. Então a gente percebe assim um Nelson questionador da sociedade, dos valores que norteiam essa mesma sociedade. Bom, a Regiane Guzoni Nester está com a gente, mandando bom dia, muito obrigado. Juliano marcou a Letícia Nascimento para assistir a gente. O Alexandre Bortes brincou aqui com a gente que estamos com as camisas iguais. Ele até tentou esconder aqui, viu? Eu ainda brinquei na manhã, vamos fazer dupla aqui, só falta a gente cantar. O William Júnior também com a gente, né, William? Obrigado pelo carinho de vocês, todo mundo que está aqui acompanhando a nossa conversa de hoje. Estamos falando sobre as obras que vão cair na etapa 3 do PAS-UEM e a gente já trouxe aqui em destaque quais são essas obras e na nossa conversa nós organizamos o papo, né, por gêneros. Trouxemos num primeiro momento a poesia, agora acabamos de falar sobre o teatro e nós vamos agora trazer os contos. Nós temos contos novos. Os contos novos são de quem aqui? Do Mário de Andrade. Laços de Família, que é da Clarice Lispector, e o Manuelzão e Miguelin, que é do Guimarães Rosa. Que na verdade não são contos, mas já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então vamos lá. Contos novos do Mário de Andrade, contemporâneo de Manuel Bandeira e de Oswald de Andrade. São três os modernistas da primeira geração modernista. E o Mário, talvez tenha sido, na primeira geração, o autor mais eclético, porque Mário navegou em vários gêneros, né? Romance, crônica, conto, poesia, ensaio, pintor de cesto, crítico de todas as artes. Mais Contos Novos é uma obra que apresenta 9 contos. E ele intitulou Contos Piores. E Mário faleceu antes de fazer a própria correção da obra, que virou Contos Novos. E esses novos contos são divididos em 2 grupos. O grupo narrado em primeira pessoa, quando o narrador é Juca. São 4 contos que envolvem essa mesma personagem. Contos novos nós vamos ter, no caso aqui, Tempo de Camisolinha, vamos ter Frederico Paciência, O Peru de Natal e Vestida de Preto. Esses 4 contos têm uma influência de Freud, porque a natureza do sexual e do familiar ficam muito presentes. Então nós temos desde a criança, que tem os cachinhos dos cabelos cortados pelo pai em Tempo de Camisolinha, até o adulto que ele se transformou em Vestida de Preto e ele reencontra um dos grandes amores da vida dele, o seu grande amor, a Maria, que, devassada pelas opções familiares, porque entendiam que ela tinha que se envolver com alguém que tivesse posses, e ela se envolveu com vários homens de posses, mas na verdade houve uma desconstrução moral, não é? Porque ela se tornou uma mulher fútil e fácil. E ele, Juca, que era a personagem questionada pela família, com uma expressão engraçada, é doido, coitado. Todos faziam alusão a ele desta forma, inclusive sendo um exemplo negativo para os filhos dos outros, né? Virou esse jogo e se transformou num homem equilibrado e que resgatou a família. O Peru de Natal a gente vê muito isso, que até então as ceias que aconteciam na família, a família recebia os parentes todos, mas mal experimentavam os pratos ali servidos. E os parentes ainda levavam os embrulhinhos para aqueles que não tinham podido vir. É um texto extraordinário. E quando o pai dele morreu, segundo ele, o puro sangue dos desmancha-prazeres, ele propôs então uma ceia só para a família. Para ele, para a mãe, para a tia, para a irmã e para o irmão. E aí
o consentimento geral é doido, coitado. Aquilo não só resgatou a família, uniu, recontratou e permitiu a todos uma vida diferente. Não mais atrelados à dor do passado pela morte do pai ou por aquela visão medíocre estabelecida pelo pai, que era o chefe de família. Frederico Paciência navega um pouquinho na sugestão de um possível caso de homossexualidade entre ele e Juca, na adolescência, com o Frederico Paciência, e Vestida de Preto fecha essa situação. O interessante desses 4 contos, Ronaldo, é que o leitor é que organiza a sequência. Olha só. Apesar dela existir cronologicamente. Essas 4 narrativas são constituídas e construídas em primeira pessoa. As outras 5 narrativas são em terceira pessoa, mas o que é interessante nas outras? 4 têm caracteres puramente sociais. E uma está entre esse núcleo do Juca e as questões sociais. Vou falar dela primeiro, que é narrada em terceira pessoa, mas a abordagem sexual é o grande fator. Atrás da Catedral de Rouen, a personagem central é uma mulher de mais de 40 anos que não teve qualquer relação sexual até então. E ela é a responsável por cuidar, como funcionária, de 2 adolescentes que, por serem jovens, questionam, têm piadinhas e brincadeiras de cunho sexual que a constrange em algum momento, e isso cada vez mais dentro dela vai crescendo e se questionando. Mas a gente percebe uma figura completamente só e lidando com os seus dramas e questionamentos sexuais. As outras 4, bom, uma delas pelo próprio título, aí é o núcleo social, narrada em terceira pessoa, 1º de maio. E o interessante é que as personagens não têm nomes próprios, são números. Então o Chapinha, que é a personagem central, é o 35. 35, uma alusão clara, no meu entendimento, ao ano, Estado Novo, questionando Vargas. É o dia 1º de maio, um dia para ser celebrado, é o dia do trabalhador, mas 1º de maio, na verdade, questiona a alienação, questiona a manipulação e a falta de liberdade. Aí nós temos outra personagem que é o 486, aí é um entendimento meu particular, né, por conta da tragédia que aconteceu em Chicago, dos trabalhadores mortos, de uma situação de protesto. 4 seria relativo a abril e 86 ao ano de 1886, é uma outra personagem. E a outra personagem que aparece é o 22, e aí a mim parece claro que é uma alusão a 1922, a Semana de Arte Moderna, até porque o Mário talvez tenha sido a grande liderança, né, do modernismo na sua primeira geração. Nós temos o Poço, que a personagem é Joaquim Prestes, um homem extremamente autoritário. Nós temos uma caneta que caiu no poço e ele quer obrigar os funcionários a descer um dia de chuva às bordas de um poço. Você sabe, quando ele está sendo cavado em dia de chuva, não são recomendadas, mas por conta da autoridade que ele exerce, por ser o dono da propriedade, um homem muito poderoso e rico, ele quer obrigar os funcionários a descer. E aí nós temos os 2 irmãos, Albino e José. Albino é magro e ele que deveria descer, doente, a um ponto de risco que o irmão dele, que é mulato, forte, calado, encara Joaquim Prestes apenas com o olhar e diz: ele não desce mais. E é interessante nesse momento como o Mário capta, né, o comportamento do Prestes, porque os ombros são os primeiros a descer, ele lentamente dobra o pescoço e os olhos vão para o chão, ou seja, não houve nenhuma violência física, o outro apenas o venceu com o olhar e com a sua posição firme, questionando. Ainda assim ele não dá o braço a torcer, mas diz: mas que isso não se repita, no dia seguinte eu quero essa caneta. Eles conseguem resgatar a caneta e entregam para ele no dia seguinte. Ele mal olha a caneta, vendo que ela tem ali algumas escoriações, alguns arranhões, joga no lixo, abre a gaveta e tem ali canetas iguais, inclusive uma de ouro. Na verdade, prova o quê? Que ele só queria demonstrar perante os funcionários a força e o autoritarismo, né, comum àqueles que olham para o ter e não para o ser. Aí nós temos o ladrão. É interessante que nós migramos rapidamente nesse texto, alguém grita: pega ladrão! E há um instante de comunhão, de solidariedade, todos correndo atrás de um ladrão que não se viu. De repente surge a mulher do português das galinhas, uma mulher extremamente sensualizada, e muda o clima de solidariedade para sensualidade. E aí o conto termina numa boa, não encontrar o ladrão, e cada um vai voltando para sua casa, mas houve esses 2 momentos intensos, que é uma característica que nós vamos encontrar crítica aqui também. Nelson, que é outro conto, faz uma apologia clara de um sucesso da televisão nos dias atuais, né?
coisa do século XXI, que é o Big Brother, que no caso aqui é o voyeurismo, que a gente gosta de espiar, avaliar e falar da vida alheia. Dia desse até publiquei na minha página do Face um poema que eu gosto muito do Mário Quintana, né? Chamado Da Descrição. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Então é esse telefone sem fio que muitas pessoas fazem da vida dos outros. Então nós temos que nos preocupar com a nossa própria vida e esquecer, né, a vida dos outros, porque a nossa liberdade vai até onde começa o outro. É isso que o Mário trata aí. Então é uma coletânea interessante. A Clarice é uma autora sui generis. Você tem ela, inclusive, sempre lá em cima da mesa. É porque é um livro que a gente trabalhou há pouco tempo, né? Não que seja a minha autora preferida, mas ela é uma autora inesquecível, realmente ela é uma autora extraordinária. A Clarice, ela trabalha com algumas características muito próprias. Então ela trabalha com o monólogo interior, ela trabalha com o fluxo de consciência, com a introspecção, mas um traço nela que me chamou muita atenção é a epifania. Porque nós vemos os textos da Clarice, Ronaldo, trabalhando a rotina. Todos nós, independentemente da idade, temos uma vida rotineira, temos características que acabam dominando a nossa vida. Nós não temos novidades todos os dias. Sim. E os laços de família mostram isso. Primeiro, a palavra laço, na minha opinião, não está aí por acaso. Esse nó, porque em família nós temos isso. Porque nós gozamos de intimidade, de proximidade, nós conhecemos as qualidades e os defeitos de quem nos é muito próximo. E justamente por isso que as faíscas vão acontecer e nós vamos, evidentemente, devassando a intimidade do outro. E nem sempre da porta para fora nós somos o que somos da porta para dentro. E a Clarice vem e revela isso de uma forma extraordinária. E tem alguns contos que são realmente emblemáticos. A Imitação da Rosa mostra uma mulher que dentro dela há uma série de sensações e sentimentos, e o conto é longo, é o mais longo da coletânea, e ela termina recebendo o marido chegando em casa, sentada no sofá e dizendo para ele: voltou, irmão, voltou. O que é que voltou? Aquela doença que a dominava, né? Uma depressão profunda. Mas entre o início e o final do conto, a riqueza de pensamentos, de detalhes excepcional, porque nós fazemos isso, né? Sim. Quantas vezes nós dialogamos com a gente durante muito tempo antes de viver essa situação fora. A gente vive muitas vezes ela dentro, mas no caso dela, ela estava quase que paralisada no sofá. E ele então recebeu muita tristeza aquilo, porque ele achou que a mulher que esteve internada durante um tempo tivesse melhorado. Aqui o que é interessante é que a narrativa é feita em terceira pessoa, em vários dos contos dela, mas tem um recurso do narrador, do discurso indireto livre, que é aquele momento que você não sabe se é o narrador ou se é a personagem, ok? Mas é o narrador ajudando a personagem na sua expressão para o leitor. Amor é surpreendente porque Ana, que era uma dona de casa, tinha uma vidinha completamente organizada, ela se surpreende quando ela se encontra com um cego mascando chicletes. Aquilo mexeu completamente com ela naquele momento, porque a própria Clarice diz que viver é muito perigoso. E aí ela questiona a própria vida, a própria existência. O que eu tenho feito de forma diferente? Mas ao final do conto a gente vê que ela prefere claramente aquela vida de rotina quadradinha a correr riscos. O conto homônimo ao título do livro, Laços de Família, mostra a relação da mãe, Severina, veja que o nome não está aí por acaso, é uma mulher extremamente severa, e a filha Catarina, que não era uma mulher descrita pela beleza. Aliás, isso também é muito característico nas obras da Clarice, né? Não há essa preocupação descritiva física e não são mulheres necessariamente que são marcadas pela beleza, mas sim pela simplicidade e pelo comum, que se repetem. E aí a mãe ficou uns dias em casa, Catarina casada com Antônio, e eles tinham um filho. E a mãe fica em casa e a mãe acaba incomodando um pouco. Antônio e Severina já não tinham mais uma boa relação. Quando ela vai levando a mãe embora depois de uma temporada, né, há uma freada brusca no táxi, elas acabam quase que se esbarrando e naquele momento surge a epifania, que ela se questiona: quem é essa mulher? A mãe tornara-se uma estranha, porque o tempo faz isso, né, Ronaldo? Ele nos afasta das pessoas. E nesse caso dos pais. Por quê? Porque Catarina construiu uma nova família, era com o Antônio que ela tinha intimidade, com o filho, e a mãe se tornou uma estranha. Quando a mãe vai embora, ela volta para casa. O sábado era do marido, porque a época, né, tem o machismo, a mulher era uma dona de casa. E ela então pega o filho
desce, eles moram no Rio de Janeiro, e o marido toma um susto. Aonde eles estão indo? Porque ela nunca fizera isso. E ele vê lá de cima, ela e o filho de mãos dadas, andando pelo calçadão até desaparecerem como formiguinhas na multidão. Olha que coisa interessante. Aquela situação vivida com a mãe pouco antes no táxi foi tão esclarecedora para ela que ela precisou recontratar com o filho uma situação, porque ela não queria lá na frente que o filho olhasse para ela a sentir-se uma estranha. Uma estranha. Então é fantástico. Mas tem outros contos, Preciosidade, que é a questão da virgindade, Começo de uma Fortuna, que o filho questiona o pai, a questão do dinheiro, o que isso representa enquanto liberdade ou não. Muitos jovens, né, entendem que ter dinheiro é ter liberdade, depois acaba se descobrindo que não é bem isso. O Jantar, a mesma temática que nós vimos em Nelson, no Mário de Andrade, volta aqui, que é o voyeurismo, que é você observar a vida do outro e achar que você sabe o que o outro pensa e sente quando a gente não tem esse poder, o único que tem é Deus. Então os textos são muito ricos por isso. Muito bem, deixa eu aqui mandar oi para a Priscila que está com a gente, a Carmen aplaudindo a gente, o Carlos Henrique, a Vanessa dizendo que a gente está tendo uma ótima aula. Obrigado a todo mundo. Nós já temos, Toninho, mais de 40 minutos. Vamos lá. Faltam só Manuelzão e Miguelinho, que ainda são contos, e aí você diz que não são necessariamente contos, e Dois Irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra do Mário. O Guimarães Rosa talvez tenha sido o grande escritor brasileiro do século XX, para alguns talvez o maior escritor de todos os tempos da literatura brasileira. É fato que ele está entre os nomes mais representativos do século XX na literatura universal. Nomes como James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, Franz Kafka. Guimarães Rosa ocupa um espaço do mesmo tamanho, com a mesma envergadura que esses que eu acabei de citar. Manuelzão e Miguelinho, a crítica comumente classifica como novela, ou novelas, né? Miguelinho vem do campo geral, conta a história de um garoto, e o interessante é que, apesar de ser um lugar muito distante e de muita miséria e pobreza, o foco do Rosa não é o lugar especificamente, porque não é um texto regionalista, é o ser humano. E Miguelinho é uma criança que tem amigos, que tem familiares, uma vida de opressão, mas o grande barato do conto, Ronaldo, é quando ele, a obra narrada em terceira pessoa, tem os mesmos recursos da Clarice, com um discurso indireto livre, é quando ele, que tinha uma visão míope de tudo que o rodeia, e aqui é uma situação apenas de comparação, evidentemente, ele ganha os óculos e ele vê o mundo por outra perspectiva. E aí vem a questão simbólica, né? Muitas vezes, o próprio Guimarães tem uma frase que é extraordinária, que ele diz assim: os olhos da gente são as portas do engano, duvide deles sempre, dos teus, não dos meus. São os nossos olhos que muitas vezes nos levam ao erro. E os óculos desse momento trazem para o garoto uma nova perspectiva de ver a vida, mais límpida, mais clara e com experiências marcantes, porque no texto tem morte, tem dor, tem perda, e vão torná-lo um homem mais forte. Miguelinho é uma criança, Manuelzão é um idoso, e com a desculpa da inauguração de uma capela, vem à baila uma série de situações que ele tenta reviver e entender que ele ainda tem vida pela frente, e ele também tem uma série de questionamentos, porque ele teve uma relação muito difícil com o filho. Há um dado momento, inclusive, que o filho desconfia que ele tem interesse na própria mulher, na mulher dele, filho, ou seja, na nora. Então são situações emblemáticas também que são trazidas à baila à luz não do regionalismo, eu insisto, mas do universalismo, dos defeitos das nossas vicissitudes, que são esclarecidas para o leitor, que tem uma barreira em Guimarães Rosa, a linguagem dele, porque muitos neologismos surgem. E Guimarães era um homem que falava 15 línguas, que foi médico, diplomata, teve a obra traduzida para as línguas, né, nobres, francês, italiano, espanhol, grego, alemão, inglês. Então, assim, necessariamente era um autor muito diferente. Então, são dois textos que mostram o princípio e o fim, a infância e a terceira idade. E nessa comunhão de traços, o ser humano é o centro e todas as suas angústias e questionamentos. Então, é um livro que quem não leu deve, se puder, ler. Independente se vai fazer ou não, passa. Isso mesmo, é vestibular. Muito bem. Nós vamos fechar com Dois Irmãos, o Milton Ratum. A Edinalva Barbosa está aqui com a gente, dizendo aqui, sabe muito, quer aprender, se conecta aqui. Obrigado, Edinalva. O Luiz Matheus Chances está aqui com a gente.
Está até brincando que a gente está dando ponto para os concorrentes. Não, a gente está trazendo aqui um pouco de coisa boa, né, para quem está acompanhando a gente. E claro, evidentemente que quem estuda em outras escolas está tendo a oportunidade de ter uma aula com o nosso mestre. E quem sabe se interessa em vir para cá depois, né? Fica pessoalmente, o fica o convite. Luiz Matheus, aluno maravilhoso. Sim, né? ele é maravilhoso. Muito dedicado, é um aluno de todas as áreas, tem muita facilidade, pode ficar tranquilo, Luiz, teu lugar já está garantido e nós vamos comemorar juntos. E olha só, né, Toninho, porque tem gente, no final do vídeo eu vou reforçar o convite, mas tem gente que está nos acompanhando e pode inclusive participar da nossa revisão. No sábado, né, a gente vai ter uma revisão começando às 7h40 da manhã, terminando às 5h30 da tarde, um dia intenso, né, em que os nossos professores, todo o nosso time de professores vai estar em sala, relembrando alguns pontos. É claro que não dá para fazer um preparatório para a prova com essa revisão de sábado, mas é importante para lembrar essas dicas, esses toques das diferentes áreas. Faremos fixadores, né, Ronaldo? Porque o PAS, eu defendo e acho um processo extraordinário. Por quê? Porque ele é longevo, são 3 anos, o público do PAS é um público que se uniformiza, porque mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma visão de mundo, a mesma maturidade. O que vai realmente diferenciar é essa preparação, e essa preparação tem princípio, meio e fim. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, evidentemente, a etapa 3 tem uma diferença, porque aí já entram as específicas, e óbvio que o volume, nós falamos disso no início, é maior, as exigências são pontuais da mesma maneira, então o aluno tem que estar bem preparado. Mas uma boa revisão pode ajudar a relembrar alguns assuntos que ficaram lá em fevereiro, em março, em abril. O Milton Ratum, vamos lá, ele é um autor pós-modernista, um escritor extraordinário, e Dois Irmãos é um livro triste, mas de uma tristeza que realmente provoca e promove em nós muita dor. Porque essa obra é centrada numa história familiar. O Halim e a Zana tiveram 3 filhos e 2 deles gêmeos. O, entre aspas, mais velho, Jacob, e o caçula, aliás, como é chamado, mais novo, Omar. E a filha Rania. Nessa mesma família havia uma agregada, uma empregada, Domingas, que era de origem indígena. A obra acontece no Amazonas, na época decadente do início do século XX. É uma família de origem libanesa, e desde o início, assim como na Bíblia aconteceu com Caim e Abel, ou como Esaú e Jacó, os 2 irmãos não se davam bem. Características completamente distintas. Jacob era mais centrado, mais matemático, mais calado, mais introspectivo. E o Omar era um festeiro, boêmio, devasso, né, que aproveitava a vida de todas as formas possíveis. E aí tudo começa entre eles desde cedo, mas há um fato que marca a história dos 2. Lívia, que era a garota que ambos, né, gostavam, e Jacob, num momento do cinematógrafo, numa sessão, tem um beijo, uma briga entre os 2, acaba recebendo uma marca, né, por conta de um corte em forma de meia-lua. Os pais o mandam para o Líbano, e aí o sentimento que já era ruim só piorou. Um ambiente hostil, uma vida difícil, e ele volta tempos depois. A obra começa com Zana no leito de morte, querendo que seus irmãos conseguiram fazer as pazes. Ela morre sem saber, até porque eles não fizeram as pazes. Domingas é abusada por um dos 2. Não fica claro, mas subentende-se que Omar é quem, né, a violenta. Ela fica grávida e dela nasceu Nael. Nael é o narrador testemunha que conta toda a história, toda a saga familiar. O que ocorre? Quando o Halim conheceu Zana, ele se apaixonou e queria se casar com ela, né? Faz poemas para ela, casa-se com ela. A vida estava indo muito bem, mas quando os filhos vêm, os 2 se afastam, e Halim não consegue se aproximar dos filhos, porque o grande amor dele era a mulher, e os filhos não tinham espaço nesse coração. Ela, em contrapartida, só tinha olhos para os filhos, e mais para o caçula. Então é uma história de muita dor, de muita briga, de muita intriga, de muita confusão. Há uma sugestão de uma relação incestuosa da irmã com os irmãos, ela que era a mais nova. Ela não pôde se envolver com os homens, porque a mãe, né, uma visão, uma cultura muito machista, castrava qualquer situação dessa. Daí talvez essa proximidade com os irmãos, que era o padrão de beleza inclusive. E Nael, o neto de Halim,
com quem inclusive talvez Halim tivesse mais proximidade ao final da vida. Não tinha o amor do avô, mas o avô confessava, comentava um pouco, contava as histórias do passado, mais do que com os próprios filhos. Nael é quem organiza essa grande narrativa. A gente só descobre isso aos poucos, porque ele é um narrador que testemunhou tudo e vai contando aos poucos a saga da família. A vida familiar termina da pior maneira possível, eles perdem os poucos bens que têm. Jacob casou-se com Lívia, mudaram para São Paulo, depois volta tempos depois. O mais novo, Omar, não se encontra na vida. Quando ele se encontra, Jacob vem e destrói esse sonho. Morre Halim, morre Zana, o próprio Jacob. Nael espera por Omar uma atitude de homem, que ele possa pedir perdão pelo que foi feito à mãe, inclusive por não ter assumido como filho. Mas eu repito, isso não está claro. O leitor é levado a deduzir isso. Por isso, uma questão como essa a gente tem que tomar cuidado. Mas a história é uma história de família, completamente desestruturada, alicerçada na dor, nas perdas, na concorrência, no desamor, no egoísmo, tudo por conta do papel do adulto não estar estabelecido, definido e entendendo que há tempo para tudo e para todos. Milton Ratum foi extraordinário. O livro é recomendável, um livro recomendável independente se vocês farão ou não vestibular. Tá aí, mais uma dica excelente de leitura. E a gente percebe, né, Toninho, a gente aqui, né, no Platão, tem sempre essa figura, né, do professor mediador que está lá, que não discute as obras apenas apresentando o que dizem as obras, mas vivendo as obras de maneira bastante intensa com os nossos alunos, mas são obras um tanto adultas, né? São, Ronaldo. Eu entendo assim, algumas instituições propõem que o aluno alcance o seu sonho através apenas do resultado, mas nós lidamos com construção de vidas. A escola hoje ela tem um papel diferente da escola de 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. E necessariamente algumas experiências esses jovens vão viver aqui. Daí a necessidade do adulto de promover nesse jovem uma formação cultural contundente. Então, a literatura, o teatro, a música, o esporte vão lapidando o cidadão. Quanto mais esses elementos culturais e esportivos estão dentro de cada um, mais eles terão condições para lidar com essas exigências do mundo adulto. Então a fala é perfeita, Ronaldo, porque não há como um adolescente hoje, existem exceções, mas via de regra, não há como um adolescente ler Clarice Lispector e sair dos 13 contos que preenche a coletânea Laços de Família, conseguirem absorver tudo que está aí, sem o mediador, sem o conhecimento e as experiências do adulto, inclusive para parar e fazer reflexões. Vou citar o Heráclito. O menino entrou no rio, instantes depois ele saiu. Nem o rio, nem o menino eram mais os mesmos. Eu entendo que a leitura, desta forma que nós praticamos aqui, ela é contundente por isso. Porque você ler Clarice é diferente de você ouvir do professor Clarice. O macete do professor não é o problema, mas não é assim que se constrói uma visão crítica e independente, autônoma, porque eu acho que esse tem que ser o fim maior. A literatura, ela serve de mecanismo contundente para o desenvolvimento humano, para a própria humanização. A gente não deve pensar em cada obra dessa, né, Toninho, como apenas um conhecimento para você acertar a questão. Uma somatória, com certeza. Eu acho que é muito mais que isso. Tem que ir além, até porque... Tem que fixar alguma coisa, tem que ficar para a vida. Fantástico. Ronaldo, até porque a cultura de um povo é marcada por isso. Porque os ingleses nos brindaram com inúmeros grandes escritores, mas Shakespeare se tornou inesquecível. Os portugueses, tem Camões, tem Fernando Pessoa, não é assim? Acabei de citar todos esses aqui, mas tem Machado e muitos outros. Então a cultura, ela estabelece a história de um povo, não há como abrir mão dela apenas em prol do resultado. O resultado tem que ser a consequência, não pode ser a causa, na minha opinião. Toninho, valeu mais uma vez. Obrigado, gente. Ronaldo.
Obrigado pelo carinho, por acompanhar a gente nesse feriado. Muita gente nos acompanhou, o vídeo alcançou, pelo menos um determinado momento que eu tinha visto, já tinha alcançado mais de 1.500 pessoas. A gente agradece todo mundo que foi aí notificado, recebeu, quem sabe curtiu, muitos comentaram. A Maísa Kageyama deixando aqui um oizinho pro Toninho, um grande abraço pro Toninho, dando parabéns. Obrigado, Maísa, para você também. Então a gente agradece todo mundo e eu reforço o convite. Sábado tem aqui uma grande revisão para o Pazoen, para as 3 etapas. E é para as 3 etapas, essa revisão. Então tem a turma da etapa 1, a turma da etapa 2, a turma da etapa 3. Vem para cá, conversa com a gente, esteja com a gente. Você pode entrar em contato com o nosso colégio amanhã. A gente vai estar aberto aí para receber você. Pode mandar recado também aqui no Facebook do colégio. Enfim, fala com a gente, vem fazer a revisão, né? Relembrar alguns conteúdos. O que o Platão faz sempre a revisão, esse super plantão de véspera a gente faz sempre para o PAS, porque aí dá tempo do aluno mesmo saindo, né, com essa intensidade toda, ainda ir para casa, descansar um pouquinho, dorme um pouquinho até mais, que a prova é sempre à tarde. É o que a gente evita fazer, por exemplo, no vestibular, porque a prova já começa muito cedo. Sim. Aí o aluno vai estar muito cansado e aí o resultado dele no vestibular é ruim, porque às vezes está cansado, a cabeça não consegue responder. Então, mais para o PAS, tem um super plantão e você está convidado a estar com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado a Tininha por ter também nos acompanhado, ter ficado com a gente, nos ouvindo aqui. Valeu, Tininha, valeu, gente. Boa prova.